8h05 em Ribeirão Preto, Rádio Nova Ribeirão. Você pode participar mandando seu WhatsApp 997846463. Segunda-feira, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. E aqui no estado de São Paulo, por incrível que pareça, o governador assinou a lei tornando a data feriado. Mas não é para viajar, não é para passear. É um dia de luta, um dia de reflexão. E agora nós aqui vamos conversar no Tudo de Melhor com duas pessoas, além de queridas, pessoas que vivenciam a luta, que vivenciam o movimento da conscientização sobre racismo, preconceito, discriminação, valorização da cultura negra e afrodescendente. Estou recebendo Paulo Cabide e Rosana Silva. Paulo, bom dia. Bom dia, André, tudo bem? Maravilha, que alegria. Bom dia, Rosana. Bom dia, André, tudo bom? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, agradecer vocês, porque eu sei que esse mês é puxado e essa semana, principalmente, muita coisa acontecendo. Obrigado pela presença. E quero viajar, Paulo. Você é o mestre Cabide. Quanto tempo na capoeira, Paulo? 45 anos. 45 anos de batalha, resistência, que a capoeira é uma arte que engloba muita coisa, né? Tem muitos aspectos, né? Não é só algo, uma arte marcial, né? É uma atividade de resistência, né? É um carro-chefe para a inclusão, para luta antirracista, é o carro-chefe da Lei 10.639. São 45 anos de resistência mesmo. E uma resistência acompanhada, o que dá mais força. E Rosana, você vai para a educação, e na educação você encara um desafio muito grande durante muito tempo na Prefeitura de Ribeirão Preto, que é de formar e conscientizar os professores sobre a necessidade básica de cumprir uma lei. Você encarou muito desafio, Rosana? Muitos desafios. Implementar, né, e consolidar a lei na educação é um desafio muito grande. Durante o período que eu estive lá, os desafios eram, além do desafio estrutural, né, tinha os desafios pessoal com cada um daquela secretaria, os gestores de escola, uma resistência muito grande, por não conhecerem, né, o que o quanto é importante trabalhar as relações étnico-raciais na educação, principalmente na educação básica, né, que é na primeira infância das crianças. E então a resistência é grande pela falta de conhecimento mesmo, né, porque na formação dos professores, né, nas suas graduações, a gente não tem esse conhecimento. E aí então fica uma lacuna para que eles possam trabalhar em sala de aula, para que os gestores compreendam e queiram implementar, né, e consolidar a Lei 10.639. Eu acredito que esse desafio ainda continua, apesar de nós já passado 20 anos da lei, esse desafio eu acho que eles estão ainda, há uma grande resistência, né, estrutural, porque quando eu falo de estrutura, temos que pensar as secretarias, como que elas estão lidando com a temática. Como que a Secretaria de Educação seria o piloto, mas as outras secretarias também têm que estar junto, porque não é um trabalho só de educação, é educação, cultura, o esporte, a assistência social, porque isso é para você formar aquele cidadão que você tanto fala, né? Vou formar um cidadão, mas quando você não trabalha os aspectos relacionados à história do povo negro, do povo indígena, você não está formando cidadão, você está formando qualquer pessoa, mas não é um cidadão. Rosana, ontem eu estive no Vilhena e fizeram uma atividade muito legal da Semana da Consciência Negra, e eu lembro que o professor André, conversando com os alunos, falava: nós temos um desafio, porque nós estamos fazendo mudança, e mudar é difícil, principalmente coisas estruturadas e estruturais, como você colocou. A minha geração, eu sou de 68, pegou a fase que não se falava, ou que as pessoas tinham uma visão de que era um país inclusivo,
onde todo mundo vivia em harmonia, que não tinha racismo, não tinha preconceito, não tinha discriminação. O 13 de maio era um momento de glamourizar a escravidão, a escravização, fazia algumas atividades culturais e o negro contribuiu com a feijoada, com a capoeira, uma coisa muito distante do que estava no dia a dia, no cotidiano do aluno negro, do pai negro. E agora, você colocou bem, tem professores que hoje, em 2023, têm dificuldade, primeiro, de enxergar e dificuldade de transmitir o conhecimento. Eu acredito que para você, além das técnicas, além da formação, precisou um algo mais para chegar e tocar na ferida, né? Sim, eu sempre falo, né, que o que me formou para ser formadora das relações étnico-raciais foi a capoeira. Que foi através das cantigas de capoeira que eu fui compreendendo que é a formação do Brasil. Então, quando eu vou para o campo da formação, eu sempre ressalto a importância da gente olhar para a cultura e ver que ela é a nossa aliada nessa implementação da lei. E nós, desse período final da década de 60, começo da década de 70, nossos pais, né, a nossa educação não foi para isso, porque nossos pais queriam nos proteger de um período militar que estava ali acontecendo e queria que nós fôssemos protegidos porque a gente já estava liberto. Então, eles pouco se falavam sobre essa temática, as famílias. E aí, com isso, houve uma e isso também era o que o colonizador queria, né? A naturalização de todo o preconceito sofrido pela sociedade e que nós falássemos o menos possível. Então, foi uma das formas, né, que ele achou de nos calar, foi naturalizar o preconceito. E as famílias acabaram aceitando porque elas tinham medo ainda. E hoje não, hoje elas conseguem enfrentar. São todas as famílias que conseguem ir para o enfrentamento? Não. Algumas famílias já conseguem enxergar melhor, já conseguem se perceber e se colocar. Ainda elas têm um pouco de receio por conta de toda a naturalização, mas eu vejo que estão aos poucos se emancipando dessa situação. Apesar de ainda nós termos uma estrutura muito rígida e colonizadora. Se a gente for olhar quando a gente vai pensar, falamos em estrutura, quais são os investimentos que nós estamos tendo em Ribeirão Preto para implementar e consolidar a lei na escola? Como que está isso, né? Não basta ter uma pessoa para falar, não, nós temos que ter um material, o gestor ele tem que ter uma compreensão de que é implementar e a importância e a diferença que isso vai fazer na comunidade que ele está atuando. Quem são os seus pares da comunidade? Quem são as instituições que estão nas comunidades que pode colaborar com essa implementação e assim por diante. Então, ainda na estrutura a gente esbarra muito. Aí depois vamos lá para a formação, vamos para dentro da escola, o material didático que nós vamos usar, por exemplo, para implementar a lei, algumas coisas não tem. Não é aquele kit que as prefeituras mandam. Eu preciso de um carvão diferente, não é o carvão lápis, é um carvão mesmo. E às vezes não tem uma verba para comprar para a gente poder trabalhar dentro da sala de aula. Isso é um problema. E aí o professor, como que ele também vai atuar? Então são coisas que precisam ser olhadas, né? Hoje eu estou trabalhando com formação numa escola mista, né, que é do município, que é na Fábio Musa, que é coordenada pela Fundação Educandário, mas o prédio é da prefeitura. E lá a gestora muito comprometida, né, Luciana Pasqualin, ela oportunizou neste ano a gente possibilitar para a comunidade uma escola antirracista. Então a gente vem trabalhando na escola. A gente vem trabalhando na escola com formação de todo o grupo, de todos os professores, profissionais que estão atuando, porque a gente entende que todo mundo que entra para dentro da escola é educador. A gestora entende dessa maneira, e então a coordenação toda, né? Então a gente vem atuando com formação das relações étnico-raciais. Qual é o propósito? Qual é a proposta? Criar uma escola antirracista, possibilitar para os alunos que este conhecimento e para a comunidade, porque lá também a gente
atende as crianças, né, durante o dia, durante o período integral das crianças, mas no contraturno, das 17 às 21 horas, nós atendemos a comunidade, também com um projeto antirracista, né, que é para que os pais possam vir, para que os irmãos possam vir participar e se inteirar do que é uma escola antirracista. Então a gente tem que pensar em muitas coisas para se chegar. Aqui no Tudo de Melhor nós estamos conversando com a mestra Rosana Silva e também com o mestre Paulo Capide, e a mestra falou de família. Eu quero falar um pouquinho agora com o mestre Paulo Capide. Família, os primeiros desafios começam na família, e eu quero pedir licença para compartilhar a sua experiência, que começa no nome das filhas. Eu lembro que trabalhando no cartório você quis colocar o nome nas suas filhas, nomes que tem a ver com a ancestralidade, tem a ver com a cultura afro e resistência, porque, como diz a mestra, colonizador, você pode pôr nome europeu, você pode pôr nome japonês, você pode pôr nome de todas as tendências, mas colocar um nome em uma filha, um nome africano, não era tão fácil no passado. Vamos falar um pouquinho dessa história, Paulo? Vamos. Eu gosto de conversar sobre isso, porque isso é um problema recorrente até hoje. Porque os cartórios procuram lá nos seus livrinhos, nos seus dicionários, os nomes para autorizar o registro. Mas os nomes africanos não estão lá, né? E esses nomes, por que esses nomes africanos? É uma busca, é um resgate. Porque quando os negros, os africanos foram trazidos para o Brasil, a primeira coisa que foi alijada deles, que foi separada, foi a língua e os nomes. Ou seja, vamos cortar a identidade dessas pessoas. Vamos deixar elas aqui alienadas nesse país, onde elas vão servir apenas para trabalho. Então a gente costuma buscar nomes que tem a ver com a nossa trajetória de vida, que tem a ver com o nosso objetivo, né? Igual a minha primeira filha, que chama Ifé Odara. O conjunto desse nome é o amor bom, é aquela harmonia que já estava circulando na nossa família. Porque eu vim de uma infância muito complicada, uma infância de menino de rua, uma infância de menino que engraxava sapato descalço ali na Praça 15, e com todos aqueles aspectos de discriminação que eu vinha sofrendo desde então. Então a minha autoestima estava muito baixa, sempre foi baixa em determinados momentos, mas ao mesmo tempo foi importante a busca dessa autoestima, desse elevar a autoestima. Então falei, vou criar uma família com esse pensamento, com o pensamento de luta, com o pensamento de busca, né? Estamos tudo com objetivos já para crescimento, entendeu? E aí veio a primeira Ifé Odara, a segunda Ietunde, porque ela nasceu perto da morte de falecimento da minha mãe. E aí minha filha se chama Ietunde, que significa a mamãe voltou. E a última, que se chama Titi Laió, significa felicidade eterna, né? Porque a última que veio para concluir a felicidade do lar, entendeu? E aí a gente vem crescendo com esse tipo de educação, com esse tipo de objetivo, né? O objetivo é mesmo ter harmonia no lar, para que as crianças possam crescer saudáveis, confiantes e com uma autoestima elevada. E a sua história destaca o uso da legislação para oprimir ou o não uso quando é para valorizar. Porque a lei dos registros públicos, ela prescreve que você não pode colocar nomes que levem a criança ao ridículo, que ela seja humilhada. Colocar um nome dos seus ancestrais ou um nome que tenha a ver
Nesse caso não leva a humilhação nenhuma. Tem pessoas com 2 L's, com K, com W, com Y, que nem a criança consegue, ninguém consegue. E as pessoas naturalizam, porque é americanizado, é um nome de referência europeia. Mas o nome afro causa toda essa dificuldade. Muitas vezes os juízes tentam, os cartorários e até os juízes tentam sensibilizar o pai para não colocar o nome. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Seu Jorge ao querer colocar o nome de samba, né? Exato. E falando em lei, a lei é usada para uma situação e não usada para outra, e a mestra Rosana falou da escola antirracista. Durante muitos anos as escolas eram racistas e isso ficou naturalizado. A sociedade, o racismo ficou naturalizado. Criar a consciência antirracista, torná-la natural. Você entende que é um caminho muito longo ainda a ser percorrido, ou a gente já deu alguns pequenos passos, mestra? Olha, nós demos passos bem curtinhos. Tanto que nós temos a lei, né, uma lei federal, que não está implementada ainda, muito menos consolidada em grande parte das escolas públicas. Nem nas universidades também, porque você precisa formar pessoas, docentes, para que eles atuem nessas escolas públicas ou particular. Então, nós demos passinhos bem curtinhos, acho que engatinhamos. E aí eu vejo que precisa muito da vontade pública, né? da vontade dos governantes, do entendimento desses governantes, para que essa lei possa ser implementada. Eu acho que poderia ter um passo grande se os governantes compreendessem e quisessem. É uma questão de querer, tivesse a dotação orçamentária para que isso aconteça, né? De forma efetiva, e o preparo dos profissionais, desde todos os profissionais de educação, desde os secretários, a secretaria, né, o corpo docente da secretaria, e os gestores, eles compreendam o que é essa lei e a importância para a população negra, para a população não negra, para todo mundo. Ela vai fazer toda a diferença, e isso, ela vai formar uma pessoa melhor, ela vai mais capacitada para a vida, mais capacitada para o meio de trabalho, uma pessoa que compreendendo, né, quem ela é de verdade, né? Então eu vejo que precisa ainda, os passos estão bem curtos e eu não consigo visualizar de verdade essa implementação tão rápida assim, porque depende muito do outro, né? E a gente tem uma educação aí do século XIX, né? Nosso modelo de educação, ele permanece ainda do século XIX. Então a gente precisa avançar para a educação do século XXI. Parece que nós temos uma amarra invisível, uma corda que você avança e essa corda dá uma puxadinha. Na política, nós tivemos um avanço na legislação garantindo mais recurso para as candidaturas negras, e aí agora escorre, não, vamos mudar isso. A lei de cotas conseguiu ser renovada, mas teve gente que, algumas instituições de ensino protelaram o máximo possível, né? Mas eu quero falar do que está acontecendo agora. Eu sei que vocês dois são ligados a um centro cultural e tem atividades permanentes. Conta um pouquinho, Paulo, da experiência do centro, das atividades, e eu quero saber dos dois as agendas de vocês, o que está acontecendo nesse novembro, que eu tenho certeza que é muito movimentado. O Centro Cultural chegou, neste ano, está com uma parceria com a Fundação Educandário. E a mestra Rosana poderia falar muito bem do Festival Nigoma, Africanidades e Brasilidades, que está sendo desenvolvido, que iniciou agora no dia 8, né, de novembro, e tem uma exposição que vai até o dia 30. Então ela poderia discorrer bastante sobre isso, porque ela que coordenizou, realizou e supervisionou todo o festival. Mestra Rosana Silva, me fala mais do festival. Então, o Festival Nigoma é um festival que resulta do trabalho do ano, que vem sendo realizado em parceria com a Fundação Educandário na Escola Fábio Musa. O festival consiste de formação de professores, de todo o corpo docente e dos profissionais da escola,
mostra dos trabalhos que esses professores, né, fizeram na formação, mostra do trabalho que esses professores fizeram com seus alunos em sala de aula e mostra de trabalhos realizados pelas crianças do contraturno do Educa Jovem, que também faz parte, né, que o Centro Cultural está ali trabalhando, e uma exposição que veio do MIS, que é para complementar essa formação que nós demos desde o início do ano e para complementar as ações dos professores, porque dessa exposição do MIS de personalidades negras, os professores também desenvolveram atividades em sala de aula com seus alunos. Então, essa mostra, ela vai ficar até no próximo dia 30, ela iniciou no último dia 10, né? A abertura foi no último dia 10 e vai ficar até o dia 30, aberta ao público gratuitamente. Que legal, essa era a minha pergunta, seria só interno, não, aberto para toda a comunidade. Aberto, inclusive para outras escolas que quiserem visitar. Tem um horário, né, pré-estabelecido para fazer o agendamento das escolas, e durante essa visitação nós temos curtas, né, que tem debate com o Marcelo, nós temos apresentações culturais com o mestre Edgar, com o contramestre Claudemir, que são também agentes educadores das atividades complementares da escola, e tem toda a visita guiada por mim e pelo Renato Silva, que o Renato é da Secretaria de Justiça, que conseguiu, né, agilizar para que essa exposição estivesse aqui em Ribeirão Preto para complementar esse trabalho. Então, nós estamos aí numa equipe dentro da escola, porque a gestora, os coordenadores da escola nos possibilitou e entende a importância de se implementar. E nós tivemos, no próximo dia 25, nós teremos uma vivência com todos os pais dos alunos da escola, vivências afro-brasileiras, que os pais vão ter dentro da escola também com... cada sala de aula vai se tornar uma sala de vivência para os pais. Aí vai ter capoeira, maculelê, afoxé, vai ter conhecer para respeitar, né, que é uma fala, o que é a capoeira, o que é o jongo, o que é a cultura afro-brasileira, por que estamos trabalhando. Então, assim, é um envolvimento total da comunidade do Cristo Redentor. E para quem quiser aparecer também. Então vamos passar o serviço, o endereço, o local e os horários em que a comunidade pode participar. Fica no bairro Cristo Redentor, é isso? Exatamente, fica na escola infantil Fábio Musa. Fábio Musa, então você que é de Ribeirão Preto conhece o Cristo Redentor. A Fábio Musa é aquela que fica bem no meio do Cristo Redentor? Bem... Exatamente. A escola Fábio Musa, ela fica na rua Zilda de Farias, 805. Eles falam que é a única escola do bairro, mas já tem outra construída, mas por enquanto essa é a única. É a Escola de Educação Infantil. Rua Zilda de Farias, 805. Isso. E qual que é o horário, mestra? O horário nós temos uma agenda que nós podemos disponibilizar. Porque tem horários do período da manhã, período da tarde e alguns horários noturnos. Então tem que ligar na escola para poder se informar e fazer a visitação. Fica uma dica, você que é educador e quer fazer essa troca, essa experiência. Você que mora aí no Cristo, aliás, um abraço para a Júlia, um abraço para a Sabrina, um abraço também para a Aline, para o Giovanni, sua esposa e bebê, todo o pessoal do Cristo Redentor, que é uma nova cidade, né? Quem não é de Ribeirão não tem noção, mas o bairro Cristo Redentor é maior do que muitos municípios brasileiros, e é muito interessante que uma escola dessa região tenha essa consciência, essa formação antirracista, e que conte com profissionais como a mestra Rosana Silva e essas parcerias sendo desenvolvidas. Nós estamos aqui no programa Tudo de Melhor na Rádio Nova Ribeirão. Estou, para minha alegria, recebendo o mestre Paulo Cabide, mestra Rosana Silva. Estamos falando sobre consciência negra, sobre o 20 de novembro, sobre aspectos da educação antirracista. Paulo, você já deu muita entrevista em vários meios. O que ninguém nunca te perguntou, mas que você gostaria de falar? É a tua chance agora. O microfone da Rádio Nova Ribeirão está aberto para você falar o que você quiser. Obrigado por essa pergunta. Não é fácil, não. Nesses 45 anos, são
muitos aspectos que o pessoal gostaria de explorar, né? Mas eu não lembro, assim, neste momento, de nenhuma pergunta que as pessoas gostariam de fazer. A única coisa que eu sempre falo para as pessoas é que a prática da capoeira e a prática das atividades culturais afro-brasileiras é para a vida, né? É para o bem-estar. Ninguém faz capoeira para ser bom de luta. Não, a primeira coisa que se faz, que se pratica a capoeira é para estar bem consigo mesmo, para estar bem de saúde. Por exemplo, agora, nesse próximo domingo, às 19 horas, nós estaremos numa agenda com a Secretaria de Cultura de Ribeirão Preto. A gente vai apresentar o Festival Nigoma também, às 19 horas, em frente ao Teatro Municipal. É um momento cultural, mas também é um momento de recreação, é um momento da gente interagir com os arte-educadores da região de Ribeirão Preto. Então eu gostaria de convidar as pessoas para que possam ir lá e curtir não só a nossa atividade, mas a atividade de todos os arte-educadores que estarão lá desde hoje, né? Desde ontem iniciaram as atividades, né? Esse final de semana, então, no Teatro Municipal, nas proximidades ali do teatro, é uma série de atividades, né? Série de atividades relativa à Semana da Consciência Negra. Rosana, a mestra Rosana, a capoeira, quando chegou nas escolas, muita gente torceu o nariz. Tem escola que tem judô, karatê, tem várias manifestações artísticas, culturais, físicas, eurocêntricas, importadas, mas a capoeira é o ritmo, é a ignorância mesmo. Por que a capoeira encontrou rejeição na sua chegada no ambiente escolar? Bom, eu entendo que é tudo isso, né? Que as pessoas têm o preconceito daquilo que elas não conhecem e por falta de conhecimento, porque as pessoas só olham para a capoeira enquanto movimento físico. Eles não olham para a capoeira enquanto uma atividade pedagógica que inclui, que trabalha aspectos da cosmovisão africana, que trabalha o comunitarismo, que trabalha a valorização do outro e do mais velho. Os aspectos pedagógicos, eles não percebem o quanto que a capoeira pode auxiliar no desenvolvimento motor da criança pequena, o quanto que a capoeira auxilia no cognitivo, no afetivo. Então, e aí quando você vai para as séries mais avançadas, né, quando você está no Fundamental 1, a valorização do outro, né, esse comunitarismo que é importante a criança conhecer, a história do Brasil através da capoeira, que as crianças podem conhecer e que essa capoeira é vista só como um movimento físico. E quando você vai para séries mais avançadas, eu costumo trabalhar, nós já temos alguns trabalhos consolidados aí de pesquisa, o quanto que essa capoeira auxilia, por exemplo, você entender a física e a química do seu próprio corpo. Porque determinados movimentos você precisa, quando você faz, você dispõe de uma quantidade de adrenalina, que é química, e para manter o equilíbrio, a física e o tempo, a matemática, é tudo junto. Então as pessoas, a ignorância das pessoas não consegue perceber o que é a capoeira, que é para além do corpo físico, né? para além de movimentos, né, rápido, tem outras coisas por trás dessa capoeira que não é vista, mas que é percebida ao longo do tempo de quem pratica. Então eu penso que elas torceram, e muitas escolas ainda torcem o nariz quando fala de capoeira na escola, tanto que nós não temos. A gente tem aí no artigo 217 da Constituição que fala que qualquer esporte nacional ele deve estar a serviço da educação. Só que nós não temos essa capoeira a serviço da educação, porque isso é uma coisa estrutural, isso é do preconceito estrutural, do racismo estrutural, porque os governantes não entendem esse artigo como um artigo educacional, desta capoeira legitimamente brasileira.
A única luta, o único esporte brasileiro que nós temos. Nem o futebol é brasileiro. Então aí a ignorância das pessoas, mais a má vontade, mais todo o preconceito, o racismo estrutural que existe, não deixa avançar, e essa capoeira está a serviço de verdade da educação. Ela está só por um ou outro que acha legal, que acha que vai disciplinar. Ela é disciplinadora também, mas não é essa disciplina não é a proposta da capoeira. Não é a primeira proposta. A primeira proposta é educacional. E como que vai educar? Em vários aspectos. Dá para trabalhar de modo bem transversal, por tudo que você falou, todos os professores poderiam utilizar essa atividade, né? Sim, sem dúvida. Eu tive uma diretora entre 2006 e 2009, que ela foi uma grande aliada, né, que foi a diretora Fúvia, lá do Domingos Angerame, que ela um dia me chamou muita atenção, e foi muito importante ela falar para mim: Rosana, esses professores que estão em sala de aula, eles deveriam ficar aqui na quadra, observando você, junto com os alunos, e depois fazer os questionamentos dentro de sala com os alunos, que eles iam aprender muito mais para além desse livro, né, para além do jeito que eles estão dando aula hoje. Enfim, ela me alertou em muitos aspectos, e esse foi um que eu gravei e carrego e venho desmiuçando ele a cada dia, e percebo que essa nossa capoeira é para além do que está posto. Então vamos dar o serviço aqui do Festival da Consciência Negra. O Paulo lembrou o seu Centro Cultural e Segundo, 16 horas do domingo. Na sequência tem espetáculo teatral, Ópera do Carnaval. Às 18h30 tem Maracatu, Chapéu do Sol. E às 19 horas, danças populares. Estamos quase chegando ao fim da nossa conversa aqui. E Rosana, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem nesse nosso primeiro feriado. Aliás, o 20 de novembro já foi feriado em Ribeirão Preto, feriado municipal. Houve uma mobilização da parte do empresariado, que mobilizou em várias cidades, dizendo que esse feriado era prejudicial à economia, nunca questionando os outros, mas especificamente esse. E agora, por um ato até surpreendente do governo do estado de São Paulo, em São Paulo e mais 7 estados, é feriado, muitas cidades pelo Brasil, e alguns projetos tramitando no Congresso para que seja um feriado nacional. Qual a mensagem sua, mestra Rosana Silva, nesse dia da consciência negra, nesta semana da consciência negra? Olha, a mensagem é que a gente tenha muita reflexão, que a gente busque muito a nossa história, que a gente entenda o que é a ancestralidade, qual a importância de se entender as referências que nós temos da nossa ancestralidade. E eu sempre falo que as culturas negras, né, elas podem nos ajudar a ter emancipação, mas eu sempre falo que a capoeira, porque é a minha linha de trabalho, a minha linha de estudo, ela é muito emancipatória. Então, acho que cada um busque na capoeira, busque aí no que se identificar a verdadeira história do Brasil. Porque, infelizmente, a gente só escuta um lado da história, né? A gente ainda não estamos estudando a verdadeira história do Brasil. E aí que as pessoas possam buscar, né, e se emancipar, e ocupar, e estar nos lugares que tem que estar, né? É isso, essa é a minha mensagem, é emancipação, é busca por emancipação. Mestre Paulo Cabide. Eu quero lembrar que você disse logo no início que o feriado do dia 20 de novembro não é para passear, não é para ir para a praia. Concordo plenamente contigo. Esse é um feriado para refletir a nossa situação como homem, como ser humano, né, como cidadão e como pessoas que estão interagindo aí nos diversos setores da sociedade. Como que a gente está vendo o outro? Porque a consciência negra é exatamente isso. É para a gente entender o outro. Não adianta a gente ter um pensamento apenas comercial das coisas. Feriado, está perdendo, a economia está perdendo. Nós estamos destruindo o meio ambiente, com muitos terrenos queimados todos os dias, pouco plantio de árvore, e aí nós estamos sofrendo esse calor. Como diz a ministra Sônia Guajajara,
nós estamos nos destruindo para buscar dinheiro. E aí a gente não está tendo consciência de ser humano. A gente está destruindo o meio ambiente. E aí a gente também destrói as nossas relações interpessoais, quando a gente foca no racismo, quando a gente foca, quando a gente desprestigia o outro em razão da cor da pele, em razão da quantidade de dinheiro acumulada. Então é o momento da gente ter uma consciência geral. Nós temos que ver a consciência negra como um momento de reflexão. Que alegria recebê-los aqui. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pela generosidade de falar com o público do Tudo de Melhor aqui na Rádio Nova Ribeirão.